Boa noite, Pastor Ivan, Igreja Evangélica Batista Jardim Conceição. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2020. Agora são 8 horas e 13 minutos. Eu havia prometido estar ministrando a respeito do pecado, e é sobre o pecado, as concepções do pecado que estarei falando a partir de agora. Trazendo aí instruções básicas, na verdade, gravando esse áudio, para passar como instrução aos irmãos e a todos aqueles amados ouvintes a quem este áudio esta lição venha alcançar. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, carta do apóstolo Paulo aos crentes de Roma, ou como muitos conhecem, na verdade, aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem versões bíblicas que mudam um pouco, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos pecaram. A primeira concepção aqui, e embasada justamente nesse versículo 23 do capítulo 3 de Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, é uma indicação direta do que foi escrito por Moisés no livro de Gênesis, no capítulo 3, ali a partir do verso 5 ao verso 7, você vai acompanhar, se tratando ali do pecado original. Então a primeira vertente, e quem sabe a mais forte da Bíblia em relação ao pecado, é justamente o pecado original. Original, já está dizendo, é onde teve origem, o pecado, onde se inicia a questão do pecado, em relação ao homem a Deus, e esse distanciamento, porque destituído é isso, é desligado, é afastado. Quando Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Até hoje na teologia, as igrejas, as religiões, elas discutem muito essa questão do pecado, principalmente se tratando quando é em relação a criança, a bebê. Algumas denominações tratam como anjos, e essa questão é muito discutida, se criança, até quando, qual a idade que a criança tem pecado, quando ela passa a ter pecado ou não ter pecado. O salmista Davi, escrevendo no capítulo 51, verso 5 em diante, ele diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando ele é nascido, ele vai nascer, já nasce debaixo do pecado. E é tanto que no mesmo capítulo 51, verso 10, diz: cria em mim, ó Deus, um coração reto e um espírito puro, de adoração, que voltes para o Senhor. Então ele pede para que Deus crie nele um novo coração, crie nele uma nova identidade, crie nele uma nova criatura, uma nova pessoa. E o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, todos nós. Estamos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, escrita aí por cerca de 65, 70 anos pós a cruz, pós a morte e ressurreição de Cristo, era cristã, Então, para você se identificar melhor. Então, a primeira concepção do pecado é a questão do pecado original, onde ele se originou. E ele vai se originar justamente no capítulo 3, é descrito isso, na vida do primeiro homem, O primeiro homem criado por Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, trata ali sobre a queda do homem. O verso 5 diz assim: porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, vendo a mulher que a árvore é boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, e por entre as árvores do jardim ali se esconderam. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei de que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aí começa Deus a distribuir ali o castigo referente à desobediência de cada um. Então aqui narra em Gênesis 3 a desobediência do homem. Então a questão aqui é o desobedecer. Deus deu uma ordem para que eles não comessem daquele fruto, daquela árvore. E eles, desobedecendo a Deus, comeram. Então abriram-se os olhos. Diz o verso 6, vou ler novamente o verso 6 de Gênesis 3, que diz: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui está a desobediência, aqui está o ato do primeiro pecado, a concepção do primeiro pecado, da desobediência, que é o chamado, conhecido como pecado original. E é este pecado original que passa aí a questão a todos os homens, ou a toda a humanidade, e passa em período atemporal, quer dizer, em todo o tempo da existência humana, atinge toda a existência humana, desde a originalidade do homem, e ele desobedece, e ele cai da presença do Senhor, e esse pecado vai passar a todos os homens nascidos de mulher. Então, aqui é a concepção do pecado. E aí Paulo vai dizer: porque todos pecaram e carecem, precisam, necessitam urgente, e aí a urgência da glória de Deus, da presença de Deus. A glória aqui é a presença, é a face de Deus com ele, porque quando ele desobedeceu, ele foi afastado, ele foi cortado. Se nós lermos, se você ler o capítulo 3 de Gênesis, a sequência, o capítulo 4, vai mostrar ali o distanciamento que Deus dá. Inclusive Deus vai expulsar o homem da sua presença, vai expulsar ali do jardim do Éden, né? E saindo assim da sua presença. Isso vai perdurar até que Cristo crucifixe, ou seja crucificado, porque ele entrega a sua vida à morte, e pela morte nos torna a religar. Na teologia, a palavra ali, o grego é religos, né? Ou religar o homem de Deus. E por isso o religo da origem é a religião, que é religar. Mas religar o quê? Religar o homem com Deus, a união, ao amor, ao zelo. Em João 3,16, João diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o mundo também é seres humanos, é pessoas, é aquele mesmo homem que cai lá no capítulo 3. No verso 6, no verso 7, no verso 8, ele caiu, ele desobedeceu. E aqui, em Cristo, na doação de Deus, do Pai, do amor de Deus derramado à humanidade, ele diz: porque Deus amou, e é o amor de Deus, doando Cristo por nós, que traz a nós a religação com relação. E aí quebra aquela separação, aquela inimizade, aquela porfia, aquela peleja que havia entre o homem e Deus por ter desobedecido. A partir de então, o Senhor traz novamente a nova aliança, é um novo conceito, é uma nova vida. Os textos que li anteriormente, das mensagens anteriores que eu preguei, eu falei sobre isso, né? Quando João prega sobre arrependimento, capítulo 3, o verso inicial, aí naquele dia passou João, após
pastor João a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo dos céus. No capítulo 3, 19, Jesus vem dizendo: arrependei-vos porque é chegado dos céus. Em Atos 2, 38, em Atos 3, 19, o apóstolo Pedro também traz a mensagem do arrependimento, para o perdão dos pecados, do arrependimento, e receber eles, então, o pendor, o alívio da alma pelo refrigério, pela presença, e o refrigério da alma pela presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que muda. Então, esse pecado original. A segunda questão é a questão do pecado praticado no nosso costume do dia a dia. Aquilo que você faz, tudo que você faz com relação, e Paulo fala aos Gálatas 5, Paulo traz a ideia das obras da carne. Paulo trata ali tudo que é porfia, peleja, dissensão, intriga, inveja, todas essas coisas, obras da carne, é inimizade entre o homem e Deus, que está relacionado ao pecado do homem, ao pecado do corpo, ao pecado da carne, o desejo infame, o desejo infeliz. Veja, quando a mulher viu a árvore, viu o fruto, viu os seus olhos, diz que os seus olhos perceberam que a árvore era boa para se comer e que aos seus olhos era um fruto desejável, desejo, carnal, era desejável, havia beleza, havia sabor, havia cheiro, era aprazível aparentemente. E provérbio, Salomão diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, é nesse sentido, mas os fins deles são caminho de morte. Foi o que aconteceu com Adão e com Eva. E a serpente vai enganar Eva, dizendo assim: olha, não é assim que Deus disse, é desse jeito, Deus enganou vocês. Na verdade, a serpente estava enganando Adão, estava enganando Eva. E aí vem a concepção do pecado original. Então esse pecado ele passa a toda a humanidade em todos os tempos. Enquanto nasceram vidas humanas na terra, essa vida vai nascer debaixo dessa concepção do pecado, o pecado de Adão, o pecado original, passado a todos os homens, e o homem vai carecer de tornar-se a reconciliar com Deus. Quando o carcereiro lá em Atos dos Apóstolos, elas se abrem e ele tenta se matar, e Paulo diz assim: olha, não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. Paulo tinha sido preso, Sírio tinha sido preso. Ele vai dizer assim, depois vai dizer assim: mas o que é que eu devo fazer, varões, para que eu possa ter a salvação, para que eu possa ter a Cristo? E então Paulo vai dizer: olha, creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, e assim será salvo tu e toda a tua casa. Então a solução é a reconciliação com Deus. A solução do pecado original é você voltar-se para Deus, é você crer em Jesus, é você depositar sua fé em Jesus Cristo. Por isso é preciso que o Evangelho seja pregado. E Jesus diz lá em Marcos 16,15: ide, portanto, e pregar o Evangelho a toda criatura, a toda humanidade. O Evangelho da salvação, o Evangelho da libertação. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. E aí Jesus vai mostrar: a salvação é pelo crer, e crer no Evangelho de Jesus Cristo. E essa segunda concepção é justamente o pecado que praticamos no dia a dia, é as nossas iniquidades praticadas. E elas não podem nos separar de Deus, porque o pecado já foi vencido pelo sangue do Cordeiro, né? Em Jesus Cristo, lá Isaías 53 diz que Jesus Cristo foi ultrapassado, ele foi ultrajado, ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo pelo qual hoje eu tenho paz, e que você pode adquirir e ter essa paz, estava sobre Jesus, ou está sobre Jesus, e você só vai receber esse livramento dos teus pecados, das tuas transgressões, do pecado original que está sobre ti, a partir do momento que você crê na aliança, crê na remissão do pecado. No Antigo Testamento havia um costume que era a oblação, que era o sacrifício, que era o sangue dos animais que eram sangrados, e o sacerdote ia lá e espargia sobre o altar. A ideia é de que esse sangue fizesse com o sacrifício uma cobertura sobre aquele que fazia o sacrifício, sobre a pessoa que ofertava a Deus com sacrifício. E assim, quando Deus olhava para essa pessoa, não via o seu pecado, via através do sangue do sacrifício. E hoje é através do sangue de Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, verso 7,
João diz assim: se andarmos na luz como na luz ele está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No verso 9 diz assim: e se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Então confesse o seu pecado, confesse a sua iniquidade, tanto o pecado original quanto o pecado que você pratica no dia a dia deve ser confessado, meu irmão, deve ser falado para Jesus. Peça perdão, peça misericórdia a Deus que o dá. O Senhor é aquele que te abençoa, aquele que pode te livrar de toda e qualquer ideia do pecado, tanto do pecado original quanto do pecado do dia a dia que você pratica. O pecado original, você recebe o livramento dele uma vez só. É a partir do momento que você crê em Cristo. É a partir do momento que você deposita confiança no sacrifício da cruz. E esse sangue vem sobre você e te purifica de todo pecado, todo pecado, todo pecado. E você está livre dele. As consequências do dia a dia é aquele processo que eu costumo ensinar a respeito de como se dá a salvação na vida do homem pecador. A primeira, que é os 3 vezes, né, que eu prego normalmente, que é: estou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Estou salvo do pecado original. Uma vez que eu creio em Cristo, sou livre do pecado original. Estou sendo salvo. É o processo de santidade, de santificação que deve crescer e que você deve buscar dia a dia na sua vida enquanto você estiver sobre a terra. Estou salvo, estou sendo salvo, a santificação. Serei salvo. Esse serei salvo aponta de uma perspectiva futura, que é a ideia de quando nos encontrarmos com Cristo verdadeiramente, consumando frente a frente com Jesus como Ele é. Então é essa a ideia da salvação dentro de um processo progressivo, de um processo permanente que deve acontecer. Estou salvo do pecado original, livre da morte e da condenação eterna. Estou sendo salvo, a minha vida está crescendo em santidade ao Senhor, e serei salvo, terei um encontro com Jesus que nós não tivemos ainda, é verdade. Então teremos esse encontro com Jesus. Essa é a ideia dos 3 vezes do processo progressivo, dia a dia de salvação na vida do pecador, da vida do homem que quer verdadeiramente ser salvo em Jesus Cristo. Então essa é a questão do processo de santidade, de santificação. Esse é o processo da concepção do pecado universal, do pecado original para o pecado do dia a dia que você comete, de que você cai, da natureza humana. Isso é do homem, não é de Deus, mas você pode se ver livre dele neste dia. Você pode se livrar de toda e qualquer situação do pecado. E Paulo diz: todos pecaram e destituídos, afastados, desligados, condenados estão da glória de Deus. A glória de Deus aqui é a presença, é a face do Senhor. Mas você quer ter novamente a face do Senhor? Você ainda não tem, você quer ter? Aceite a Jesus no teu coração, entregue o seu coração, entregue a sua vida para Jesus nesta noite, nesta hora. Receba Jesus aí onde você estiver. Ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero receber, eu quero a tua salvação na minha vida, eu quero ser um crente, eu quero estar livre do pecado, eu quero confessar o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu quero te entregar para mim, eu quero servir somente ao Senhor, eu não quero ser pecador, não quero continuar com a carga do pecado, com o peso do pecado sobre a minha vida, eu quero ser livre de toda essa hoste maligna da humanidade, da concepção de um pecado que pratico, do vício do dia a dia, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da falsidade, das intrigas, das porfias, das peleias, das dissensões, das tribulações. Peça a Deus nesta hora, meu irmão, minha irmã, e o Senhor dos exércitos, o poder do sangue de Jesus derrame-se sobre você. Então você vai ter essas 2 versões, essas 2 ideias da concepção do pecado, conhecendo aí a concepção onde ele é originado, onde é originalizado, vem a originalidade do pecado de Adão, do pecado lá no Jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis, né? E a partir do verso 6, e também em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero fechar com Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aceite o dom da fé, o dom, a graça inefável, a graça imerecida, mas que o Senhor te presenteia nesta noite, que é a salvação em Cristo Jesus.
Então veja, o pecado praticado, ele tem um salário, ele elimina o homem, ele seca os ossos, ele traz tristeza, ele traz angústia, ele traz morte. Mas o sangue de Jesus, ele é vida eterna, ele é salvação, ele é perdão, ele é misericórdia, é amor pela sua alma, pela sua vida. Meu irmão, meu amigo que está me ouvindo agora, que as bênçãos do céu, que o poder de Deus, o amor de Cristo Jesus enche teu coração nesta hora, e o Espírito Santo repouse sobre a tua vida, te dando alívio, te dando graça, te dando misericórdia, e seja você livre de toda e qualquer situação do pecado. Amém? E que Deus lhe abençoe e te guarde nesta hora. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.